E agora, nessa segunda fase de investigação, doutor Roberto, o que a gente pode esperar? Nós podemos esperar novas prisões? Muito provavelmente, né? Por isso que eu falo, o delegado já tem, com base nessa primeira fase da investigação, tem elementos, subsídios para essa segunda fase, para requerer, para que ele possa requerer uma prisão, seja temporária ou até mesmo já uma preventiva, né? Oferecendo o relatório final dele, já com pedido de prisões aí da participação de outras pessoas. Então, assim, um relatório bem técnico, são mais, acho que, de 20 páginas esse relatório final da autoridade policial. Então, assim, eu realmente dá elementos, né, para uma segunda fase, né, Marco? Porque ele vai poder usar esses elementos aqui dessa primeira fase, esses elementos técnicos na segunda fase aqui desse inquérito, para poder fazer o confronto, né, dessas pessoas, e principalmente o material genético biológico colhido, né, que aponta realmente uma terceira pessoa, né, aí dentro do veículo. E agora, esse ponto da terceira pessoa, doutor Roberto, a pessoa do terceiro DNA, com quem que eles vão poder comparar? Nós não temos aqui, como temos na impressão digital, na nossa carteira de identidade, quando vamos fazer aqui a nossa identificação, nós deixamos ali as nossas impressões digitais, quando vamos fazer a carteira de identificação. Hoje, por que não se lança um banco de dados de DNA também? Já que temos a identificação por papiloscopia, por que não fazer por DNA? Porque com quem que eles vão comparar esse DNA agora? Eu acredito assim, Marconi, que como somente em crimes sexuais, né, que há esse banco de dados aí, precisaria o Congresso Nacional baixar uma legislação, né, para aprovar, né, esse banco genético nacional aí de dados, né, das pessoas, né, principalmente das pessoas que, a partir desse momento, vamos dizer, se fosse aprovada a lei, essas pessoas poderiam já ter o seu vamos dizer, coletado um DNA lá, né, do cordão umbilical, alguma coisa nesse sentido, e fazer parte, né? Fazer parte, porque hoje, a partir desse momento, quando uma criança nasce, já é obrigatório ter um CPF, né? E aí vai ter um RG, e isso já geraria um banco de dados nacional, né, com material genético. E da população antiga, né, até aquela data, tem um período para fazer essa coleta, para incluir nesse banco nacional de material genético, que seria, vamos dizer, uma rapidez na solução de eventuais crimes, porque o DNA deixa, né, assim que eu falo, o corpo fala de um crime, então tem elementos que possam, né, seja um sêmen de uma pessoa, seja, vamos dizer, um arranhão debaixo das unhas da vítima lá, tem material genético do seu agressor, então tem tudo isso. Então eu acho que é importante, né, isso daí também ser desenvolvido pelo Congresso Nacional, porque não basta hoje só de alguns crimes, né, crimes sexuais, né, terem essa coleta. O, o delegado, ele coloca as informações ali que a Vitória, os crimes praticados contra ela foram sequestro por motivação libidinosa, homicídio triplamente ou quadruplamente qualificado, não me lembro, fraude processual e destruição de provas. Mas o que eu queria entender esse ponto, primeiro ao primeiro crime, sequestro para fins libidinosos. Isso pode dar margem para a defesa questionar? Como é que o delegado sabe que foi para fins libidinosos, por exemplo? Então, aí eu acredito, Marconi, que isso daí pode ser que seja derrubada essa questão do sequestro para fins libidinosos, porque tem um ponto aqui do relatório que a autoridade policial, né, e isso inclusive tem laudos negativos, né, de espermas, né, na vítima. É. Então, eu acredito que essa parte aí de sequestro com fins libidinosos, né, vai cair, né, em eventual, até mesmo na pronúncia ou até mesmo no tribunal do júri, porque pode ser, né, que aí isso seja excluído, ouvido desse crime, né, e condenado no homicídio quadruplamente qualificado.
E o outro ponto também, doutor Roberto, eu não vi na denúncia, eu não sei se isso viraria uma qualificadora, um agravante ou alguma coisa do tipo, porque a Vitória sofreu intenso sofrimento. E isso é característico de um crime chamado tortura. Isso ele não deveria ser colocado como crime? Ele responder como crime ou isso vira uma qualificadora dentro do homicídio? Então, Marconi, nós temos aí um embate, porque seria assim, a tortura para, né, matar. E aqui matou, né, e foi torturado. Então vai precisar saber durante a instrução, e pode ser que o Ministério Público, o órgão, possa pedir o aditamento dessa denúncia, se durante a instrução conseguir pelo depoimento dele, e eu acredito que ele vai negar ou vai se abster, né, de ficar em silêncio, que a lei garante esse direito dele. Então vai ficar difícil para provar, né, o crime de tortura, né? E até mesmo depois, eu sei que tem sinais de que ela foi torturada, o cabelo raspado, né, o corpo, tal, vários hematomas, né? Inclusive o dente aí, que uma parte da dentição dela quebrada. Então isso tudo dá elementos de tortura. Fissura na mandíbula. Então, pode ser eventualmente, por isso que eu falo, para caracterizar o crime de tortura, ela precisaria, vamos dizer, ter sofrido, né, ter provas desse elemento de que ele arrebatou ela para torturar, e em decorrência da tortura, ela morreu, né? Então, por isso que eu acredito aí que vai ficar mais difícil, e ao passo que o homicídio, né, é muito mais fácil, porque foi encontrada morta com sinais de requintes de tortura, de crueldade. E aí, esses sinais, esses requintes, são as qualificadoras. E agora, vamos voltar aqui nesse relatório final. O relatório final, ele coloca única e exclusivamente Michael como responsável pelo crime de homicídio, mas deixa aberto ali os dados para ocultação. Mas temos um pequeno problema. O senhor lembra quando fizemos a live, eu, o senhor, o Dr. Júlio Cury e a Grace? Que o Dr. Júlio Cury falou exatamente sobre aquele hematoma imenso na panturrilha dela, em que aquilo ali seria um golpe para que ela caísse de joelhos, e que para fazer esse golpe alguém teria que estar atrás dela. Sim. E aí tem esse ponto. Aí temos uma testemunha que fala que o Michael não estava sozinho no carro, anterior ao arrebatamento. Depois temos o arrebatamento. Depois temos duas testemunhas, dois vizinhos, que escutam vozes masculinas. Que aí, vozes masculinas, mais de uma pessoa. Mas o scanner forense, ele pega a dispersão de duas pessoas. Mas nós temos que lembrar que a primeira testemunha disse que a pessoa que estava com o Michael estava de casaco e capuz, o que não permitiria uma dispersão de material biológico, porque ficaria na roupa. Então, não foi um pouco direto demais o delegado ao colocar como único exclusivamente? Eu acho que ele poderia deixar uma certa dúvida ali. Eu acredito assim que ele, assim, com todo respeito à autoridade policial aí, né, que presidiu essa investigação, ele, como você bem disse, ele se precipitou, porque ele poderia ter deixado em aberto, né, porque ele encerrou a primeira fase, que é a autoria do crime, né, quem teria cometido o Michael, e aí nessa segunda fase aí já limita, né, se houver uma participação na morte. Né? Então pode ter havido uma participação, né, na ocultação, então aí ele já limitou, porque ele atribuiu exclusivamente ao Michael, e isso é ruim, porque se ele atribui exclusivamente, ele está dizendo lá, a autoridade policial, quem matou tão somente foi o Michael. Porque se ele tivesse deixado dúvidas, né, que eu acho que seria muito mais fácil, dúvidas no seguinte sentido, de que Michael poderia ter tido ajuda, né, na execução, né, ele foi o autor, ele foi o mandante desse crime, né, e teve a sua participação de que ele arrebatou, ajudou a matar, ajudou, vamos dizer, produzir algum crime sexual contra ela, né? E aí sim, o outro também ajudou, participou na morte dela, raspou o cabelo na tortura, e aí ocultaram, ficaria muito mais fácil. Mas agora, quando ele coloca isso exclusivamente, né, o meu entendimento acaba,
né? E isso dá brecha para uma eventual defesa dessa terceira ou terceiras pessoas, né? Que ele possa incluir nessa segunda fase da investigação. Eu concordo totalmente. Ele poderia escrever ali, ó, os elementos apontados até o presente momento dão como certa a participação de Michael, mas não se mostraram contundentes com relação a terceiros, mas que em fase futura poderão colocar ali terceiros ou quartos envolvidos. Acho que ele poderia ter feito isso, deixar perto. Não ia atrapalhar a investigação, não ia continuar com o Michael lá com o cenário, mas o exclusivo ali ficou forte. Por isso que eu falo, quando ele usou essa palavra aí, exclusivo, né, acabou, vamos dizer, limitando, né, a participação no homicídio, né, nessa segunda fase que ele quer fazer. Exatamente. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.